me coloca aqui como um instrumento na vida dos irmãos. Meu Deus. Seja dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, intemperante. Tudo isso é conselho do que um líder deve fazer. Retendo firme e fiel à palavra, que é conforme a doutrina de Deus, não a doutrina de homem, que Paulo também chama de sã doutrina, aqui, ó, para que seja poderoso para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes, porque tem pessoas que contradizem os ensinamentos de Deus. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente aqueles que estão debaixo da lei, que insistiam que os gentios tinham que guardar a lei, e Pedro diz, não vão botar sobre eles um fardo que nem nossos pais aguentaram. Eles viviam da hipocrisia, a hipocrisia denunciada por Cristo, por João Batista, denunciada por Paulo, dizendo, são desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Tem que calar a boca dessa gente. E tem gente aí que é isso. O mesmo que eu citei agora é um que prega debaixo da lei, não prega debaixo da graça. Homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe e ganância. Tem muito ensino que não se convém. Um deles, o seu próprio profeta, o profeta lá da região de Creta, disse assim, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Este é o testemunho verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, fábulas das tradições, nem os mandamentos de homem que se desviam da verdade. Existem leis humanas. Nós temos que seguir a lei de Deus. E a lei de Deus é onde está? Está na sua palavra. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que estão contaminados e infiéis. São aqueles que veem Satanás em tudo. Ah, tem diabo ali, tem diabo ali, tem diabo ali, tem diabo aqui. Meu irmão, minha irmã, lá em Hebreus capítulo 2, não tenho certeza, vou olhar aqui, no verso 14, diz que o diabo foi aniquilado. Ele foi aniquilado o seu poder de príncipe das trevas antes da cruz. Depois da cruz ele teve seu poder limitado. Ele ainda está aí? Tá. Ele anda em derredor? Anda. É desejo dele tragar algumas pessoas por ele andar na espreita em derredor? Sim. Mas aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Pode tocar na tua vida, na tua saúde, mas não pode tocar na tua salvação. Foi aquilo que Deus disse para Satanás na questão de Jó. Pode tirar a saúde dele, pode tirar os filhos dele, pode tirar a riqueza dele, mas não toca na sua vida. Não fala na vida da nossa alma. Verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Meu Deus, que palavra forte. Vamos dar continuidade aqui. No capítulo 2, eu prometi ler até o 12, né? Então vamos lá. Capítulo 2, ele continua dizendo aqui a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na paciência e no amor. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam servas, sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras do bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Olha que bons conselhos. A serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, as boas obras na doutrina, mostra a incorrupção, a gravidade e a sinceridade, a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de vós, aquilo que ele possivelmente venha nos acusar. Exorta aos servos, no caso aqui na época,
haviam escravos, e dentro do pensamento cristianismo, acredito eu que não tem, apesar que existe obras escravas em algum lugar de maneira ilegal. Mas quando ele fala de servos hoje, você que é chefe de seção, você que é um empresário, você que é um gerente, você que é um supervisor, exorta os servos aos que sujeitam os seus senhores, que sejam sujeitos aos seus chefes, aos seus patrões, mas tudo de maneira respeitosa. Em tudo agradem e não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, a toda a raça humana, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século. Quer dizer, vivamos nesse tempo que estamos aqui, aguardando a vinda de Cristo, sóbria, justa e piamente tudo que é ensinado. Que palavra maravilhosa Deus nos apresentou nesta manhã. Meu Deus. Palavra abençoadíssima. Do capítulo 1 todo e do capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. A graça de Deus. Como texto base, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Mas meditem também o capítulo 1 todo de Tito e o capítulo 2 do verso 1 até o verso 12. E espero que essa palavra tenha consolado os vossos corações, tenha dado uma esperança daquilo que nós temos que fazer em Cristo Jesus. Apesar de serem conselhos pastorais, que Paulo ensina a Tito para poder ensinar a outras pessoas, esses ensinamentos vêm até o dia de hoje para que nós tenhamos esse tipo de comportamento, tendo funções oficiais na igreja ou não, que esses conselhos também sejam para nós. Amém? Então meditem nessas palavras. Vamos fazer a nossa oração final e a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer em particular por essa palavra maravilhosa que tu liberaste ao meu coração. E que essa palavra venha crescer na vida dos teus filhos, dos teus santos, que estão assistindo esta live ou que estão posteriormente, não podem assistir, mas que verão esta gravação. Aonde for alcançado, que o coração que seja tocado cresça nessa graça, cresça nessa sabedoria dos teus ensinamentos até o dia da eternidade. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, diante de Ti. Sabemos que erramos, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, na ansiedade dos tempos, na ansiedade no dia a dia, podendo viver dia a dia de glória em glória e de graça em graça. Assim eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja sobre a face da terra. Amém? Eu te agradeço por estar comigo aqui. Peço que Deus vos abençoe a todos, irmãos em Cristo, batistas, presbiterianos, luteranos, assembleanos, metodistas, Universal do Reino de Deus, Plenitude em Cristo, Igreja Internacional da Graça, Igreja Cristo Vivo, católicos, ortodoxos, espíritas e espiritualistas, aqueles que creem, aqueles que não creem, os ateus e os agnósticos que têm simpatia por esta palavra, peço que Deus abençoe a todos vocês, dê um restante de semana na presença de Deus. A irmã Bernadette colocou uma observação aqui. Espero que as mulheres mais novas queiram escutar as idosas. Mas esse é um ensinamento. De que as mulheres ensinem, sejam mestras do bem. Tem gente que diz que a mulher não pode ensinar, né? Isso é uma controvérsia que um dia, se eu puder, eu vou trazer aqui.
né? Falou que as mulheres têm que estar caladas na igreja, mas aquilo ali houve um foco apenas para aquela igreja de Corinto ali. Você vê que aqui em Tito ele já fala, né, para uma pessoa gentia grega, que elas ensinem, que elas sejam mestras do bem. Ensine as mais novas a serem tementes a Deus. O desejo da mãe é o mesmo, o meu, que as mulheres mais novas entendam a experiência daquelas que estão há mais tempo na presença de Deus, que têm mais tempo de vida, né? Porque como nós vamos envelhecendo, nós vamos amadurecendo. Eu hoje tenho uma cabeça muito melhor do que tinha quando eu era jovem. Talvez não teria dado tanta tropeçada na vida, né? Se tivesse, mas é normal isso acontecer, né? E estou na presença de Cristo na fé protestante evangélica desde os meus 37 anos. Mas eu venho de formação cristã católica, onde fiz catecismo, onde fiz primeira comunhão, estudei em colégio católico. Mas os apelos do mundo, os apelos da mocidade, o qual Paulo diz aqui a Tito, para que nos afastemos, né? Para viver uma vida sóbria, uma vida séria, uma vida piedosa, né? Eu só fui começar a entender isso dos 37 anos para cá, e mesmo assim ainda dei algumas tropeçadas, mas fui entendendo o que Deus quer. Porque Deus só quer o melhor de nós. O problema são as pessoas entender a vontade de Deus e aceitá-las. Amém? Grande abraço, minha irmã Bernadette, grande abraço ao irmão Gênio e toda a família. Grande abraço a todos vocês que estão comigo até o momento. E até semana que vem, se